Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, você que acompanha mais essa devocional, que Deus nos concede nesse dia maravilhoso. E o texto para nossa meditação encontra-se em Tiago, capítulo 2, versículo 26. A Bíblia nos diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. No título da devocional eu fiz uma pergunta: a fé pode ser morta? De acordo com o que o texto disse aqui, sim. A fé sem obras, ela é morta. O texto nos ajuda a compreender que existe muita gente que crê em Jesus, muita gente que fala de Jesus, mas essa fé não pode salvá-lo. Essa fé não é nada, essa fé está morta. Por quê? Porque ela não está acompanhada das obras. O que seriam essas obras? A Bíblia nos diz em Marcos, capítulo 1, verso 15, o seguinte: Jesus falando: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está condicionando o arrependimento à fé e a fé ao arrependimento. Um não pode andar sem o outro. E aí você pode me perguntar, mas como é que é o arrependimento? Primeiro, para a gente entender o que é arrependimento, precisamos diferenciar o que é arrependimento do que é remorso. Por exemplo, uma pessoa ela pode ficar triste por causa do seu pecado, ela pode ter a consciência que o seu pecado, que a sua atitude, que a sua vida está desagradando a Deus, ela pode ter a consciência que a sua conduta está fazendo mal ao outro, mas mesmo assim não está disposta a mudar. E essa tristeza, que a pessoa sente pelos erros que comete chama-se remorso, não é arrependimento. Lá no fundo, a pessoa diz no seu coração: ah, mas o pecado é tão bom, eu gosto tanto dessa vida que eu levo, eu vou curtir mais um pouquinho, depois eu aceito Jesus, depois eu mudo de vida. E a pessoa vai levando aquela vida que desagrada a Deus. Alguns também podem dizer: mas eu não tenho força para mudar. Acredite no seguinte: Deus, ele sabe que nós não temos força contra o pecado. O ser humano, ele sozinho não pode vencer o pecado. Então o que Deus exige de nós é fé e arrependimento. A força vem de Deus. A partir do momento que nós cremos, a partir do momento que nós nos arrependemos, algo muda dentro de nós. A gente para de querer fazer as coisas do nosso jeito. Sabe aquela teimosia que às vezes nós temos de querer que as coisas sejam do nosso jeito, de viver a vida do nosso jeito? Chega uma hora que Deus permite até o sofrimento na nossa vida para que a gente pare e reflita: não está dando certo. A vida que eu estou levando está errada. Tudo que eu estou fazendo não vai para frente. Eu preciso me submeter à vontade de Deus. Quando isso muda dentro de nós, a nossa disposição para obedecer a Deus, quando muda lá dentro a nossa vontade, quando a gente de coração se entrega e diz: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que a minha vida está te desagradando e hoje eu me arrependo e quero ter uma nova vida. Pode ter a certeza que quando isso acontece, a fé ela se torna viva. Não é mais aquela fé superficial, não é mais aquela fé da boca para fora, mas é uma fé que produz mudança. E é essa a fé que Deus espera de nós. E creia, se eu, que sou um pecador igual a você, se milhares de pessoas no mundo experimentaram o arrependimento e a fé, você pode também. É uma questão de vontade, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Não tem demônio, não tem pecado, não tem vício que possa te separar de Deus, se você quiser. Se você agora dobrar os seus joelhos e clamar a Deus e dizer de coração: Senhor, eu quero mudar de vida. E uma pergunta para a salvação, nós precisamos de fé e arrependimento. E como se dá o processo da fé? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Deus, ele fala conosco,
Deus ele se manifesta a nós, a todo ser humano, e a palavra de Deus falada ao nosso coração, ela produz fé. E essa fé, ela pode nos levar ao arrependimento. Só que preste bem atenção, o arrependimento já é o nosso passo. A fé é Deus que dá, através da sua palavra. Ela nasce no nosso coração. É uma característica do Espírito a fé, do nosso Espírito, né? A fé nasce lá no nosso Espírito, no nosso coração. E aí Deus ele nos concede isso através da ministração da sua palavra a nós. Mas aí vem o segundo passo para que haja salvação, e esse passo tem que ser dado por nós, que é o arrependimento. E aí, quando não existe arrependimento, eu consigo entender, por exemplo, isso é muito importante, preste atenção, o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz assim: porque o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, que têm a mente cauterizada, que proíbem o casamento e proíbem o consumo de alimentos que foi autorizado por Deus, que são purificados dando-se ação de graças. Então a Bíblia diz que algumas pessoas apostatariam da fé. Quem são esses que apostatam da fé? São aqueles que a Bíblia também diz, se eu não me engano, é no livro de Lucas capítulo 8, verso 11. A Bíblia diz que algumas pessoas elas creem por algum tempo. É aquela pessoa que recebe a semente da palavra de Deus no seu coração, mas a Bíblia diz que essa semente é como aquela semente que é jogada entre as pedras. Ela cresce logo, mas ela não tem raiz. E aí quando vem o calor das provações, as dificuldades da vida cristã, que a vida cristã é difícil, é cruz, Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu até falei isso na outra devocional, que aquele que quer seguir a Jesus, ele vai ter que crucificar a carne, ele vai morrer para o pecado. Mas quando vem o calor da tribulação, a pessoa, ela se afasta, ela deixa de crer, ela apostata da fé. Tudo por quê? Porque ela não está disposta a se arrepender. Isso é muito sério. Preste bem atenção. Não adianta você dizer que tem fé em Jesus. Não adianta você dizer que ama Jesus se isso não produz mudança na sua vida. A Bíblia diz aqui no mesmo livro de Tiago que nós lemos, capítulo 2, verso 19. Eu vou ler para você. Olha a seriedade disso aqui. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Eles têm medo de Deus, mas eles são loucos. Eles decidiram viver uma existência de pecado, para eles não tem mais remédio. Eles são irreconciliáveis e eles decidiram viver a sua existência pecando, fazendo mal. Isso pode acontecer com o ser humano também. Ele pode crer em Deus, mas mesmo assim decidir continuar fazendo mal. E esses podem apostatar da fé. Ou seja, pessoas que um dia estiveram no nosso meio, sentados nas nossas igrejas, mas que hoje já nem acreditam mais em Jesus. Estão às vezes numa seita ou se dizem ateus. Pessoas que saíram do nosso meio. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 29, 1. Aquele que é divertido várias vezes endurece a cerviz, ou seja, endurece o coração, não quer se curvar. Cerviz é isso daqui, né? É quando a pessoa se curva, quando a pessoa endurece, ela não quer se curvar. A Bíblia diz assim, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Ou seja, aquele que ouve a palavra, aquele que até mesmo tem fé no seu coração, mas não se arrepende, ele terá um fim terrível. Ele será quebrantado sem que haja cura. E meus irmãos, minhas irmãs, você que está ouvindo essa devocional, eu vou finalizar já, está ficando um pouco extenso, mas eu precisava falar isso para você. Existe uma diferença entre quem nasceu de novo e entre quem não nasceu de novo. A Bíblia diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem nasceu de novo não vai apostatar da fé.
A Bíblia garante que quem nasceu de novo vence o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Só que preste atenção, até o novo nascimento, isso acontece no mundo físico, o que acontece antes de um neném nascer? Ele é gerado na barriga da sua mãe. E antes do nascimento pode haver um aborto, pode ou não pode? No mundo espiritual existem abortos também, pessoas que estavam sendo geradas para nascer de novo, pessoas que estavam ouvindo a palavra, crendo, caminhando, mas que por algum motivo são abortadas e não chegam a nascer de novo. E nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter na igreja um ambiente para gerar novo nascimento e também cuidar dos bebês espirituais que nascem, daqueles que nasceram de novo e são frágeis, precisam de cuidado, precisam de alimento, do leite espiritual, para que não se entristeçam, não se afastem e sofram, pelas suas escolhas erradas. Vão voltar depois, porque nasceram de novo. Mas tem muita gente que se afasta da igreja porque não recebeu o cuidado necessário e era apenas um bebê espiritual. Depois volta, mas fica muitas vezes machucado, passa por uma série de problemas que não deveria passar se nós, que somos mais maduros, cuidássemos melhor daqueles que estão começando a sua caminhada agora. Então deixa essa palavra para o teu coração, pense nisso. A fé sem obras, ela é morta. Creia, mas também se arrependa e Deus fará maravilhas na sua vida, vai te fazer uma nova pessoa. Nós somos da Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira, joga lá no Facebook, no YouTube, Cibaja, e você vai ter acesso a outras devocionais e aos nossos cultos online também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.